Papo com o especialista. Oferecimento Imafar. Olá, hoje o nosso Papo com o especialista, nós temos como convidada a enfermeira Loren Fuli, e ela está aqui conosco não necessariamente como enfermeira. Ela hoje vai estar aqui como especialista de mães de crianças alérgicas. A gente acredita que isso é um tema de bastante relevância e que a gente pode, de fato, contribuir muito com a população. Não é isso, Lore? Isso mesmo. Acho que é um grande prazer, primeiro, te agradecer por essa confiança, Denise. E eu tenho certeza, assim, que a minha experiência, né, tem muitas mães chegando, muitas mães recebendo diagnósticos e que talvez estejam aí sem saber o que fazer. E talvez a minha experiência possa ajudar outras mães. Está bem dentro da proposta do nosso projeto, que é levar às pessoas informações que possam ser úteis, né, para a saúde, para a beleza e assim por diante. Tenho certeza que vai contribuir muito. Bom, antes de mais nada, como é que você identificou essa alergia de seus filhos? Sim, eu tenho 2 filhos, né, o Fernando, de 5 anos, e foi a partir dele. Eu sempre agradeço a Deus todos os dias por esse diagnóstico de alergia dele. E ele nasceu e chorava muito, noites acordadas, muitas cólicas, né? Às vezes sangue nas fezes, outras vezes ele tinha muito refluxo, jatos de vômitos pelo nariz. Nossa. Eu chegava no berço e o jato estava saindo e eu sem saber o que fazer. Mãe de primeiro bebê, né? Primeira viagem, longe da família, né? E a gente acha que o erro estava no leite. Eu sempre amamentei meus filhos. Nessa época você era amamentação sua, não era exclusiva. Isso, e esses sintomas foram desde os primeiros meses. Eu não lembro assim se foi no segundo mês, mas foi bem no início. E aí eu lembro, né, que nunca passou pela minha cabeça a questão de ser alguma alergia alimentar. Mas eu lembro que teve um ponto específico que eu fui para um churrasco no campo e eu comi linguiça do churrasco, que são linguiças muito temperadas, e no outro dia ele estava todo empolado. E aí eu levei para o médico, e foi muita coincidência, e aonde que não, isso aí deve ter sido um mosquito que picou ele. Uhum. Mas nesse dia eu me atentei, eu falei, não, é alguma coisa que eu estou comendo. Então a alergia que você detectava nele não aparecia em você, né? Não. Porque você necessariamente não era alérgica, estava sendo transmitida pelo leite. Isso, exatamente. Eu achava até que eu falei, alguma coisa que eu tô comendo que tá fazendo mal, porque ele só mamava no peito. Uhum. Era uma amamentação exclusiva. E aí então eu comecei a estudar, né? Como enfermeira, eu comecei a buscar algumas referências que eu tinha, comecei a ler artigo. E eu falei, eu vou mudar a minha alimentação. E a primeira coisa que eu excluí foi o leite. E aí excluí o leite, eu falei, meu Deus, como eu vou viver? Eu lembro que foi um luto viver sem leite, mas por filho a gente faz tudo, né? É verdade. E foi um momento da minha vida assim que eu mais consegui fazer dieta, porque eu já tinha conseguido nunca consegui emagrecer o tanto que eu queria. E aí eu comecei. E quando eu recebi o diagnóstico do Nando mesmo, foi com 1 ano e 2 meses. Que eu levei no alergista que eu recebi o diagnóstico de tudo que ele tinha alergia. Que era trigo, leite, corantes, conservantes. Eu lembro que é uma palavra que a médica falou, xenobiótico. O que é isso? É tudo que tem nos industrializados. Outra coisa, eu dava inhame, ele vomitava. Era agrotóxico, porque eu comprava na feira orgânica e não acontecia isso. Quando eu ia para Minas, na casa da minha mãe, ele comia legume e vomitava. E aí a gente foi descobrir que ele tinha alergia até aos agrotóxicos. Nossa, um pesadelo, né? Aparentemente um pesadelo. Aí nesse momento que você diagnosticou, já não era mais apenas o peito, ou seja, ele já já tinha toda a introdução alimentar que você já buscou então ficar fazendo de forma adequada com ele. Isso. E o que eu estranhava era isso, né? Porque eu não tô dando nada que ele tenha alergia. E estava acontecendo. E a gente coloca a culpa na mãe. É alguma coisa que eu comi. Mas, e vai acontecer, né? É muito difícil, assim, a gente viver sem a crise alérgica, sem o sintoma, até pelo fato do convívio social. É uma outra questão, né? Quer dizer, agora ele já está com 5 anos, Sim. Né? Ela comentou sem crise, porque em casa ele tem um ambiente controlado, né? A alimentação dele é controlada, vai para a escola também
com a merendeira dele, ok, né? Mas e o convívio social? Como é que é essa questão aí da criança? Eu tive o privilégio, Denise, de conviver com pessoas aqui. Eu sou de Minas Gerais, então a gente eu tive um grupo, né? Tem até lá no meu Instagram uma foto de mães que sempre foram, eu até emociono de falar, porque elas sempre foram agregadoras, né? E abraçaram a causa, porque algumas também tinham filhos alérgicos. Então todas as festinhas de aniversário, né, desde do primeiro aninho, eram sempre inclusas. E nunca houve, eu já escutei em festas, por exemplo, você é daquelas mães que não dá bolo, que não dá açúcar para o seu filho? Bom, eu elogio muito, né? Acho lindo também uma mãe que opta, mesmo que o filho não tenha alergia, não dá açúcar para o filho nos primeiros anos de vida. Mas não era a minha situação, eu não tinha escolha, eu não podia dar trigo, porque meu filho ia vomitar, porque meu filho ia ter que tomar remédios que ia prejudicar ainda mais a saúde dele. Então, era um Não era uma opção, né? Era uma necessidade. Era uma necessidade. E hoje, eu sou muito grata por essa, mas quando não tinha a festa inclusa, quando as pessoas não sabiam da alergia dele, convidavam a gente para o aniversário ou para um almoço, eu sempre fazia a marmitinha. Hoje, né, há 5 anos atrás, posso dizer há 6 anos atrás, que ele já está quase com 6, não tinha tantas ofertas de comidas prontas como a gente tem hoje, não tinha tantas lojas de produtos naturais, então eu fazia tudo em casa. Eu diria que não tinha nem essa conscientização, que hoje é um pouco maior, né? Dessa necessidade de as cantinas da escola, as próprias festas de aniversário, como você comentou, que é importante cuidar para que aquela criança que tem esse problema de alergia não se sinta totalmente excluída, né? A vida dela não fique parada, né? O Nando tem mais consciência e às vezes alguma coisa que ele come, que ele não gosta, ele já fala, eu tenho alergia a isso, mamãe. Já usa como álibi, né? Como álibi. Mas assim, o mais importante que eu vejo desse processo foi que eu sempre digo que eu sou muito grata à alergia dos meus filhos. O Lorenzo, de 3 anos, ele manifestou mais reações alérgicas depois que começou a introdução alimentar, porque quando ele já nasceu, eu já continuei na dieta, a alimentação da minha casa começou a ser... A gente aprendeu a comer sem industrializado, a gente aprendeu a comer uma comida de verdade, né, uma comida rica em nutrientes. E os benefícios dentro da minha casa foi tão bom. Eu emagreci quase 18 quilos. Nossa. Ninguém lá em casa nunca mais, assim, adoeceu, né? Os meus meninos, eu não sei quando tiveram febre. Eu não lembro quando que os meus filhos estiveram acamados. E aí essa gratidão pela alergia, porque me ensinou, né, a alimentar de verdade, até dar nutriente para minha família. Ou seja, a alergia trouxe esse benefício para você, né? Que é desmistificar a alimentação com a necessidade do industrializado, do que é mais fácil às vezes encontrar, né? Tem isso. Foi um amadurecimento. E aí, dentro disso, eu criei um e-book para ajudar outras mães com receitas que eu usei, né, durante a minha amamentação e uso até hoje para meus filhos levarem para a escola, para o lanchinho de casa mesmo, que está disponível lá no meu site gratuito para quem quiser baixar. Depois você coloca. Muito legal. A gente vai com certeza, porque o propósito do projeto é justamente oferecer dicas e informações interessantes, e esse e-book eu tenho certeza que todo mundo aqui vai baixar e vai contribuir aí para a alimentação dos seus filhos, né? Olha, a gente quer agradecer muito a você, Lori, porque a sua experiência eu acho que vai trazer luz para muitas pessoas, e com todo esse carinho que você teve com a gente de nos receber, tá ok? Obrigada a você, Denise. Um grande abraço.